Mateus capítulo 6, verso 9, diz assim a palavra de Deus: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vamos falar todos juntos esse texto? Vamos lá, irmãos? Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Amém. Essa é a palavra de Deus. E eu quero meditar com você nessa noite sobre o seguinte tema: a oração do Pai Nosso. Ensina-nos a orar. Esse título ele foi extraído de um outro texto que eu quero usar aqui com vocês também ao longo da nossa mensagem. E hoje, irmãos, nós vamos começar esse trecho do sermão pregado por Jesus, e nós já meditamos sobre ele assim que eu cheguei aqui em Itaberaí, e eu quero fazer mais uma vez, seguindo assim a nossa exposição no Sermão do Monte, mas eu quero trazer alguns ensinamentos que eu não trouxe na outra época, na outra ocasião, e me aprofundar mais em alguns também que nós já meditamos aqui naquela oportunidade. E como não eram outros tempos, não havia nada gravado, na verdade eu tenho todas as mensagens em áudio. Desde quando eu cheguei aqui eu sempre gravei em áudio as mensagens, mas nós não tínhamos esse recurso do vídeo. E nós vamos então nos aprofundar mais na oração do Pai Nosso. Nós estamos estudando os exemplos de Jesus que nos ensinam a como viver a nossa vida diante do Senhor. Finalizamos no último domingo o terceiro exemplo, e nós vamos agora meditar sobre as formas práticas onde nós podemos aplicar toda a nossa vida piedosa. E Jesus, de forma muito bondosa, nos dá esse modelo de oração para que nós possamos então aplicar toda a nossa vida diante de Deus. Então, irmãos, a oração do Pai Nosso, ela é muito mais que uma oração. Aliás, ela nem é tratada por muitos teólogos e teóricos, estudiosos da Bíblia Sagrada, como oração. E você vai perceber o porquê desse tipo de pensamento a partir dessa noite, sobretudo nos pontos que nós vamos ver nessa noite. E quando a gente fala de oração e ensina-nos a orar, esse tema, ao meu ver, ele é muito importante e pertinente para os nossos dias, por vários motivos. Alguns deles eu vou citar aqui para você nessa noite. Mas eu gostaria de começar com uma pergunta. Se você pudesse responder a isso, a mim ou a quem quer que seja, mas eu gostaria que você fizesse a você mesmo, a pergunta é a seguinte: você está satisfeito com a sua vida de oração? Com a forma como você ora? Com aquilo que você coloca diante de Deus? Você é satisfeito com a sua vida de oração? Essa, ao meu ver, é uma pergunta pertinente. Quando a gente olha para a oração de Jesus, a oração do Pai Nosso, e outros textos mais da palavra de Deus, nós devemos nos perguntar: será que nós estamos contentes com a nossa vida de oração? Irmãos, quando nós olhamos para os discípulos de Jesus, nesse sermão do monte, e também em outros lugares que eu quero mostrar para você, nós temos a clara percepção de que eles não estavam tão satisfeitos assim com a vida de oração deles. Quer ver a prova? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 11, o verso 1, seria a parte em que Lucas está narrando, ou estaria narrando o Sermão do Monte, mas Lucas não faz isso. Lucas não traz o Sermão do Monte. Aliás, nenhum dos outros dois evangelhos sinóticos traz o Sermão do Monte como Mateus o trouxe. Mas seria a parte onde Lucas traria esse sermão, narra essa oração de uma forma um pouco diferente, mas se trata ainda da oração do Pai Nosso. E a forma como Lucas começa a narrar isso, mostra que os discípulos de Jesus não estavam tão satisfeitos assim com a vida de oração deles. E por quê? Porque eles olhavam para a vida de oração de Jesus
olhavam para deles, faziam uma comparação e falavam: tem alguma coisa errada. No mínimo, está faltando alguma coisa na nossa vida de oração. Isso é verdade porque você vai perceber nesse texto que, de forma muito clara, os discípulos de Jesus pedem Jesus que os ensine a orar. Por isso esse tema de hoje. Olha só, Lucas 11, verso 1. Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Olha só que coisa interessante, irmãos. Certamente, como eu falei, esses homens, ao ver Jesus orando, e quando Jesus termina a sua oração, e em outros lugares da palavra de Deus, vai dizer que Jesus passava horas e horas orando. Jesus subia a montes, a fim de ficar sozinho, para buscar a Deus em oração. Antes de todo o milagre de Jesus, Jesus orava. Antes de todo o desafio de Jesus, Jesus orava. Jesus subia ao monte, olhava para a cidade e falava com o Senhor. Oração, vida de oração de Jesus. Os discípulos encaminhando com Jesus, certamente olhava para essa vida e olhava para a vida deles e dizia: não, tem alguma coisa errada, ou então está faltando alguma coisa na nossa vida de oração, porque nós não oramos como Jesus ora, nós não buscamos a Deus como Jesus busca, está faltando alguma coisa. Talvez eles se perguntariam: como pode Jesus orar tanto assim, passar horas e horas em oração? O que é que tem tanto a se falar com Deus, que Jesus passa horas e horas orando? O que esse homem tanto fala? Porque eles olhavam para a vida deles e se comparavam a de Jesus, e eles pensavam: Senhor, mas nós somos convidados por Jesus a orar e logo pegamos no sono. A gente não consegue acompanhar Jesus em oração. O que é que tem a se falar com Deus, que esse homem passa tanto tempo orando? Por que eu não consigo orar tanto tempo como Jesus orou? Tem um pregador, N. Bonds, escreveu vários livros. Um deles é O Poder pela Oração. E diz ele que, no mínimo, e depois eu fui descobrir de onde ele tirou isso, foi de John Wesley, porque John Wesley não considerava como um crente alguém que não passasse no mínimo 2 horas por dia em oração. Como já falei aqui, citando esse homem, era um homem muito duro, por dizer assim, nos critérios para se ser um crente. John Wesley também pregou, não de forma exaustiva, mas também pregou sobre o Sermão do Monte, e ele diz que aqueles que são crentes, são aqueles crentes de verdade, são aqueles que praticam cabalmente aquilo que Jesus ensina no seu sermão. John Wesley era um homem muito ferrenho quando o assunto era critérios para se ser um crente em Jesus. Mas N. Bonds também vai concordar com ele, e ele diz que o crente, ele deve passar no mínimo 2 horas em oração. Como eu já falei aqui, essa questão do tempo, ele não é muito importante assim, principalmente se você trata somente a questão do tempo como a questão importante, porque não é. A questão importante é a oração, é o seu relacionamento com Deus, é o momento que você separa exclusivamente para o Deus que você serve, seja esse momento 2 horas, seja noites inteiras, como era o caso de Jesus, ou seja uma oração rápida, como Jesus fazia quando estava prestes a fazer o milagre. Jesus orava rapidinho e já multiplicava o pão, o peixe, já fazia o milagre. Então não importa, o que importa é o momento exclusivo para o Deus que você serve. Mas é interessante você perceber esses apontamentos de homens que no passado valorizavam e muito a oração ao Senhor, o momento separado para meditação, para comunhão com Deus. Pois bem, a pergunta continua: você está satisfeito com a sua vida de oração? Olhando para esse texto de Lucas,
olhando para vários outros textos, os discípulos certamente não estavam satisfeitos. Como o Senhor consegue orar dessa forma? Talvez eu e você, nós poderíamos, vez ou outra, fazer essa pergunta. Mas, irmãos, quando nós olhamos para esse trecho, a oração do Pai Nosso, a gente percebe que essa pergunta é pertinente porque Jesus ensina os seus discípulos a orar. Jesus responde o pedido dos seus discípulos. E diz o texto de Lucas que não somente os discípulos de Jesus estavam interessados em instrução para orar, mas você vê Lucas falando que os discípulos de João Batista também pediram João Batista para ensiná-los a orar. E diz o texto que João Batista ensinou, olha só, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então você que percebe que antes desse episódio, até mesmo antes de Jesus chegar, quando João Batista já estava pregando, já estava anunciando aquele que viria, ele tinha sim alguns discípulos, a palavra é muito clara, principalmente no evangelho dele, ele vai dizer isso, e ele ensinava os seus discípulos a orar. Irmãos, nós devemos olhar para a palavra de Deus e pensar, se os discípulos de Jesus tiveram instrução, se os de João Batista tiveram instrução, por que que eu, hoje, como crente, não devo também ter instruções para que eu possa falar com Deus? Muitas vezes, irmãos, nós subjugamos a oração e tratamos a oração como algo muito banal, sabe? Onde, não, oração é falar com Deus, isso é verdade, mas a gente distorce isso e passa a banalizar isso, e a gente fala o seguinte, não, eu posso falar com Deus da forma que eu quiser, eu posso falar com Deus, não importa onde eu estiver, e a gente banaliza isso. Preste atenção nos princípios que foram colocados aqui no passado. A oração não depende de nada disso, mas, irmãos, existem alguns cuidados que nós precisamos ter, porque senão não haveria necessidade de instrução, não haveria necessidade de Jesus colocar diante de mim e de você um modelo, um exemplo, onde eu e você nós possamos a partir de então nortear a nossa vida de oração, porque é disso que a oração do Pai Nosso se trata, de um exemplo, onde você vai usar daquele exemplo para dirigir a sua vida de oração. Então me parece que nós precisamos de muita instrução para que nós possamos então orar. Agora, não é só porque a nossa vida de oração ela possa estar um pouco fragilizada, digamos assim, um pouco defasada, fraca, que nós precisamos olhar para as orientações de Jesus. Mas, irmãos, como já falei, existe uma necessidade de instrução. É por isso que você está aqui domingo após domingo, para, além de prestar um culto ao Senhor, receber instruções para a sua vida cristã diária, e você viver isso. É por isso que a gente sempre norteia a pregação do Evangelho com, primeiro, princípios, ensinamentos, doutrina, e depois, aplicação. Coisas práticas que saltam do ensino, da doutrina, para você praticar no seu dia a dia. Agora, olha só, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 26, e você vai ver também por que nós precisamos de instrução. Essa é a pergunta que precisa ficar na nossa mente. Romanos 8, verso 26, você vai ver de forma muito clara o apóstolo Paulo dizendo por que Jesus um dia precisou ensinar os seus discípulos a orar, e hoje não é diferente para comigo e com você. Romanos 8, 26, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Fraqueza aqui está falando da nossa debilidade, da nossa fragilidade, da nossa limitação, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tiago capítulo 4, verso 3, você conhece: pedem e não recebem, porque pedem mal. Pedem para esbanjar em seus próprios prazeres.
Então, irmão, a palavra de Deus ela é muito clara ao dizer que muitas das nossas orações, elas não chegam até o trono de Deus da forma que deveriam chegar. Muitas das nossas orações não são agradáveis a Deus. Talvez seja por isso que nós não somos respondidos em muitos casos quando nós oramos. Talvez porque a nossa oração ela não tem sido feita da forma que Deus se agrade. E, irmão, para que possamos alcançar o favor da parte de Deus sobre a nossa vida de oração, é necessário que Deus mesmo se agrade delas. E talvez a grande pergunta a se fazer é: pastor, como eu posso fazer, ou como eu posso orar de uma forma que Deus se agrade, de uma forma que Deus, olhando para a minha oração, Ele possa, além de ouvir, também me atender? João nos responde isso. Marque esse texto, irmão. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 14 e 15. E toda vez que você orar ao Senhor, você deve se lembrar desse texto, porque aqui é a resposta de talvez porque muitas das suas orações não são atendidas. E quando Jesus vai falar que tudo aquilo que nós pedirmos em oração a Deus, nós vamos receber, você deve primeiro ter esse texto de João em mente. 1 João capítulo 5, verso 14. E esta é a confiança que temos nele, está falando de Jesus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Segundo a sua vontade é a chave mestra para a oração. Segundo a sua vontade, a vontade de Deus, claro. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Irmão, quando oramos de acordo com a vontade de Deus, quando os nossos pedidos estão de acordo com a vontade de Deus, quando os nossos desejos, as nossas intenções está dentro da vontade de Deus, diz a Bíblia, nós estamos agradando ao Senhor com as nossas orações, portanto, Ele irá nos atender. Não tem como você orar de acordo com a vontade de Deus e não ser atendido. Isso é promessa da Bíblia, é promessa do próprio Deus para mim e para você. Por isso, fica aquela questão para nós. Muitas vezes nós oramos e não recebemos. Por quê? Porque diz o texto que nós nem sabemos pedir. E diz a palavra que o Espírito de Deus precisa interceder por nós, porque nós não oramos da forma que convém. E orar da forma que convém, ou da forma que não convém, não implica tão somente você orar de forma totalmente errada nos seus desejos, não é só isso, existem questões didáticas também na oração, e é isso que Jesus vem trazer aqui com a oração do Pai Nosso, um modelo mais didático, onde você pode nortear toda a sua vida de oração. E, irmãos, quando nós iremos e estamos meditando no Sermão do Monte, na oração do Pai Nosso propriamente dita, o nosso foco não é abordar toda a questão da oração em si. Não é essa a nossa intenção e não é isso que eu vou fazer enquanto estivermos meditando na oração do Pai Nosso. Porque a questão da oração em si, ela é muito mais abrangente, ela é muito maior, muito mais profunda. Mas, irmãos, nós vamos nos ater a algumas ferramentas, alguns princípios muito práticos que Jesus nos dá aqui na oração do Pai Nosso. Nós podemos até meditar sobre a oração em uma série expositiva sobre a oração, mas aqui nós vamos nos ater àquilo que nós estamos observando no Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, Jesus ensina os seus discípulos a orar, e é isso que nós vamos reter. Então, muitas outras perguntas sobre a oração podem ficar na sua mente. Talvez elas não serão respondidas com a oração de Jesus aqui. Mas se você prestar bem atenção, você pode perceber que Jesus aqui, ele cobriu tudo. Nós só não vamos nos aprofundar em tudo.
mas Jesus ele cobre toda a questão da oração e você pode perceber isso. Então, irmãos, de forma introdutória, nós vamos começar a ver algumas coisas importantes nessa oração, que é a famosa oração do Pai Nosso. E a primeira coisa que eu quero que você perceba, olhando para esses textos que nós já lemos, e também para toda a oração do Pai Nosso, é o seguinte: isso aqui se trata de um modelo completo. Grave isso na sua mente. O que é a oração do Pai Nosso? É um modelo completo de oração. Primeira coisa, eu quero falar do modelo. Porque, irmãos, quando você olha para o dicionário, da língua portuguesa mesmo, nós nem precisamos do dicionário grego para olhar para a palavra modelo. Você percebe que ele diz assim: modelo é um padrão ou amostra que pode ser usado como base, pode ser usado para construir uma outra coisa. Agora, não é qualquer coisa, diz lá o dicionário, é uma coisa idêntica a esse padrão. Ou seja, modelo está falando do alicerce, daquilo que você olha e você diz: não, é assim que eu vou fazer a partir de então. É dessa forma que eu vou agir a partir de hoje. É isso que eu vou fazer a partir de hoje. Porque agora você tem um modelo, você tem um molde, você tem um exemplo disso. É disso que se trata a oração do Pai Nosso, um modelo. E o ponto aqui, meu irmão, é o seguinte: existem alguns princípios ou pilares sobre os quais a nossa vida de oração deve ser guiada. Como eu falei, a oração ela não é feita de forma a esma, a oração ela não é feita de qualquer jeito, mas existem princípios que vão guiar a sua oração, todas elas. Prova disso, quero falar um pouco sobre isso. Jesus ele usa da oração do Pai Nosso como modelo para as suas próprias orações. Mais à frente, em outros momentos da sua caminhada cristã, da sua trajetória, da sua vida religiosa diante de Deus. E nós também precisamos olhar para esses princípios, vamos nos aprofundar sobre ele, não hoje. E esses princípios estão contidos aqui na oração do Pai Nosso. Por isso que eu quero muito a sua atenção para tudo isso, irmãos, porque apesar de que nós não vamos nos aprofundar no tema geral da oração, mas no que tange a oração do Pai Nosso, sim. E você vai poder aplicar isso, você vai poder perceber isso quando você estiver orando. E quando você estiver orando, você vai conseguir perceber o seguinte: isso não está no centro da vontade de Deus. Irmãos, é muito interessante quando você segue o modelo de Jesus de oração e no meio da sua oração você percebe: nem deveria ter pedido isso, nem deveria ter colocado isso, porque isso não está no centro da vontade de Deus. É interessante, você vai ver isso a partir de hoje, quando você estiver orando. A segunda coisa dentro desse ponto é que se trata, irmãos, de um modelo completo, ou seja, a oração do Pai Nosso não só contém os pilares e os princípios, mas ela contém todos os pilares e todos os princípios. Como falei, é um modelo completo. Ao ensinar seus discípulos através dessa oração, irmão, Jesus abordou toda a questão da oração. Ele não esqueceu de absolutamente nada. Não há nada que você possa querer falar para Deus que Jesus não abordou aqui nesse trecho. Não há nada. Não há nada mais que você possa acrescentar, falar para Deus que Jesus não introduziu aqui na sua oração do Pai Nosso. Porque se trata de um modelo absolutamente completo. Por quê, irmãos? Porque Jesus aqui está direcionando você a viver diante de Deus. Claro que Jesus não iria deixar nada de fora. Claro que isso não ia acontecer. Isso não significa que você precisa apenas orar a oração do Pai Nosso.
Eu quero pensar sobre isso aqui com você. Por quê? Porque nós podemos cair no grande erro, como já falamos, de tratá-la apenas como uma vã repetição. E diga-se de passagem, muitos estão fazendo isso, em muitas ocasiões, em muitos lugares, tratando a oração do Pai Nosso como uma vã repetição. Não tem serventia nenhuma se a gente trata dessa forma, não tem significado algum. Agora olha só que coisa interessante, irmãos. Dizer que essa oração é um modelo completo não significa dizer que não há mais nada a ser falado. Jesus, ele era muito inteligente, já falei para você. Porque ao mesmo tempo que não há nada que eu possa falar que não foge daqui, eu não preciso me conter somente na oração do Pai Nosso, porque ela é um modelo, lembre-se disso. E o que eu vou fazer a partir de então? Eu vou discorrer a minha própria oração, sendo guiado pela oração do Pai Nosso, sendo norteado pela oração do Pai Nosso, pelas instruções de Jesus de Nazaré. Irmãos, vejam, isso é tão verdade que nem mesmo o próprio Jesus ora novamente a oração do Pai Nosso. E eu não acredito que ele estava orando aqui. Jesus usa, como eu falei para você de novo em Lucas, mas isso, o relato de Lucas, é o relato do Sermão do Monte. Lucas está mais uma vez relatando o que Mateus relatou. Então, você não vê Jesus orando a oração do Pai Nosso. Você vê Jesus usando ela a nível de instrução, de ensino, de modelo. Portanto, orem assim. E que isso guie a oração de vocês para com Deus, para que orando da forma correta, saudável, natural, o Senhor Deus possa te ouvir e possa atender você. Porque se os seus parâmetros, se os seus pedidos, se os seus desejos estiverem norteados pela oração do Pai Nosso, a sua oração certamente estará dentro da vontade de Deus. E eu digo para você sem medo de errar, irmão, é só questão de tempo para você receber a resposta dessa oração. É só questão de tempo. Então, nós devemos prestar atenção nisso, perceber que a oração de Jesus se trata de um modelo completo, que isso fique na sua mente. Segundo, é um modelo para os crentes. Isso aqui, irmãos, talvez seja o ponto mais importante dessa oração, principalmente porque é uma oração muito famosa, muito conhecida, feita, por assim dizer, em muitos lugares e por muitas pessoas. Isso aqui é um modelo para os crentes. Uma coisa que precisa ser deixada muito clara mesmo, é que nós estamos falando de relacionamento com Deus, e relacionamento com Deus, irmão, é somente para os filhos de Deus. Você crente deve ter isso de forma muito clara na sua mente. Apenas estes é quem podem dizer com toda fé, convicção e certeza a palavrinha que está aí na primeira frase, Pai Nosso. Irmão, não há outro ser humano neste mundo que não o crente que pode dizer isso, e isso será verdade. Só quem é filho de Deus pode clamar Pai Nosso. Outros não podem fazer isso. Irmão, existem aquelas pessoas que são simpatizantes do Evangelho, já falei sobre isso aqui. Aquelas pessoas que gostam de estar no meio do povo de Deus. Aquelas pessoas que até oram a oração do Pai Nosso nos seus trabalhos, onde quer que estejam. Mas, irmão, se não for crente, convertido pelo próprio Jesus de Nazaré, jamais poderá ou pode chamar Deus de Pai. Jamais. Isso aqui é para aqueles que receberam Jesus nos seus corações e vivem as suas vidas de acordo com aquilo que aprendem de Jesus. Isso é ser discípulo.
A oração do Pai Nosso não é para outras pessoas que não para o crente. Lembre-se de uma coisa, o Sermão do Monte, ele está sendo pregado para os discípulos de Jesus. Lá no verso 1 do capítulo 5, você vê isso de forma muito clara. Jesus estava no meio da multidão, e uma multidão o seguia, e Jesus então sobe a um monte, e diz o texto, os seus discípulos o acompanham, e ele então começa a ensiná-los, dizendo, e começa as bem-aventuranças, e até o final do capítulo 7, você vê Jesus olhando para os seus discípulos e os ensinando, os instruindo. Isso aqui não é para descrente. E você, ao longo das nossas exposições sobre a oração do Pai Nosso, vai perceber o porquê disso, irmão. Isso aqui não é ser carrasco. Pastor, mas não é melhor qualquer pessoa orar isso aqui do que fazer qualquer outra coisa? Não. Por quê? Porque vai ser inútil. Não vai servir para absolutamente nada. Porque isso aqui se trata de um modelo, de uma instrução. Você vai perceber isso. Talvez hoje não, mas você vai ver que é impossível um descrente fazer essa oração e ser atendido por Deus, ou manter um relacionamento com Deus. Isso nem existe. Relacionamento com Deus nem entra na conversa quando o assunto é ímpio. Primeiro precisa haver uma conversão. Isso não é negociável. Não é negociável. Olha para a vida de Paulo, a forma como Deus se apresentou para ele, como uma luz no meio-dia, e deixou cego. E você vai ver depois ele falando como era a sua vida por causa da sua cegueira. Ele não tinha relacionamento com Deus. Nenhum de nós aqui nessa noite, crentes, tínhamos um relacionamento com Deus antes de sermos convertidos por Ele. Irmãos, não existe simpatizante do Evangelho, não existe amigo de Deus nesse sentido, nesse contexto, não existe. Duas doutrinas que têm se perdido com o passar dos anos, a respeito da paternidade divina e a respeito da fraternidade divina. É exatamente isso. Porque muitos acreditam, infelizmente, muitos crentes acreditam que não, todo mundo é filho de Deus. Ah não, em Deus todos os seres humanos são irmãos. Isso não é verdade. Não é verdade. A palavra é muito clara quando diz que eu e você, nós éramos inimigos de Deus. Irmão, isso não é brincadeira. Quando diz que nós estávamos debaixo da ira de Deus, isso não é brincadeira. Jesus uma vez mais virá trazendo nas suas costas a ira de Deus sobre os ímpios. Como que um ímpio pode chamar Deus de Pai? E como que você, crente, pode acreditar que aquele ímpio na sua família também é filho de Deus? Se essa condição dele não mudar, ele receberá a ira de Deus sobre a vida dele. Não tem como, isso é incompatível. Deus não traz a sua ira sobre os seus filhos. Nós fomos adotados por Deus para agora fazermos parte da família de Deus. Não se maltrata quem é da família. Como eu já falei muitas vezes, o maior exemplo nosso é o próprio Deus. Deus não maltrata os da sua família, e aquilo que virá sobre os ímpios não é uma maltratação da parte de Deus. Falei isso hoje pela manhã lá na igreja do pastor Leandro. Por mais que eu e você nós não entendamos isso, irmãos, e jamais vamos entender, o amor de Deus está sendo exercido. Qual é o ponto? Dentro do amor de Deus cabe justiça, cabe julgamento e até condenação. Você vai entender isso aqui nessa terra? Não sei, acredito que não, porque isso não entra no nosso entendimento. Somos fracos demais para entender a grandiosidade de Deus e a forma como Ele age. O que eu sei, e isso é incontestável, se Deus olhasse para mim e para você, Deus não tinha nenhum motivo para nos amar. Não foi pelos nossos méritos, foi pelos méritos de Cristo, diz a palavra de Deus. Então, irmãos, preste muita atenção nisso.
Você que porventura tenha alguém na sua família, eu falo isso para você com muito amor, com muito temor no coração. Chamá-lo de irmão é algo muito pesado. Sabe por quê, irmão? Porque você pode estar enganando ele. Olha só que coisa séria. Chamar um ímpio de irmão, nesse contexto, entendendo que ele é um servo de Deus, que ele é um crente, ou dando a entender para ele que ele é um crente, é algo muito sério, irmão, muito sério. Mas isso tem sido deixado de lado, e o que tem sido ensinado é que não. Todos nós somos irmãos perante o Senhor. Todos nós somos filhos de Deus, não é verdade. Quando você olha para a Escritura Sagrada, não é isso que ela ensina. Quer ver? Vai lá, João capítulo 1, verso 12. João está falando de Jesus em sendo o próprio Deus, estando ao lado de Deus, e que viria sobre essa terra para viver a sua vida e ensinar os seus discípulos e fazer toda a obra da salvação. Olha só o que João diz, irmão, falando a respeito de Jesus para os seus discípulos. João capítulo 1, verso 12, agora o Evangelho de João. Mas a todos quanto o receberam, olha só, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. A saber, aos que creram no seu nome. Crer no nome de Jesus não é dizer, não, eu creio em Deus, eu creio em Cristo. Porque, irmão, crer em Deus, todo mundo crê, é vantajoso para todo mundo, é bom para todo mundo crer em Deus, ainda mais esse Deus que é pregado, esse Deus que é só amor e mais nada. Quem não quer um Deus desse? Todo ímpio que você chegar diante dele, vai dizer, não, claro que eu creio em Deus. Prova disso é que quando você se relaciona com o ímpio, ele fala muitas frases que tem Deus no meio para você. Você já ouviu de um ímpio? Não, Deus te abençoe. Você já ouviu de um ímpio? Vai com Deus. Você já ouviu tudo isso de um ímpio. Agora, somente dizer isso não caracteriza ser um filho de Deus. Diz o texto, somente todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creram no seu nome. Crer, fé, não está ligado somente a uma crença religiosa. Crer está ligado à prática, a cumprir os mandamentos. Isso é algo muito sério. A Bíblia, irmão, sempre deixou claro que existem aqueles que são filhos de Deus e aqueles que não são. Muito claro. Eu tenho isso muito resolvido dentro do meu coração. Você se torna filho de Deus quando você reconhece que você é pecador, que você reconhece que você é inimigo de Deus, e quando você então recebe Jesus no seu ser e vive de acordo com as ordenanças, com a vontade desse Jesus. É assim que nós nos tornamos crentes. É por isso que eu e você, nós somos cristãos, porque nós seguimos os passos de Jesus. Dizer tão somente Deus te abençoe, vai com Deus, não significa dizer que você segue os mandamentos de Jesus. Portanto, irmãos, fique essa orientação para mim e para você, que nós não percamos isso de vista. E por que isso é importante? Porque nós vimos muitos ímpios fazendo a bendita oração do Pai Nosso. E muitas vezes a gente acha isso bonito, acha legal, e acha que de alguma forma ele está se relacionando com Deus. Olha que maravilha. Não está, meu irmão, não está. Porque você vai ver isso, lá no seu trabalho talvez fazem a oração do Pai Nosso, e dia após dia se faz essa oração, e você vai perceber, se você olhar com cuidado, que não passou de uma vã repetição, não passou de um ritual, não passou de mais um momento com os funcionários, com a empresa, com os colegas de trabalho. Isso eu falo por experiência própria.
Já trabalhei em lugares que não se fazia nada sem antes fazer a oração do Pai Nosso. Tá aí o dia a dia, como é que era? Nem tem coragem de falar para você. Então, nós devemos tomar muito cuidado com isso. Como falei, volto a repetir, talvez hoje você não entenda isso, mas ao nos aprofundarmos na oração do Pai Nosso, você vai perceber, é impossível um ímpio fazer essa oração, impossível. Então, irmãos, com tudo isso em mente, eu e você nós vamos e precisamos fazer isso, nos aprofundar, olhar para as orientações de Jesus para nós crentes, olhar para esse modelo e nortear a nossa vida de oração a partir dele, nortear o nosso jejum a partir disso aqui, nortear o nosso dar esmolas a partir disso aqui. Você vai aplicar tudo isso em todos esses contextos, mas isso a partir do domingo que vem. Hoje, para você praticar, primeiro, receba Jesus como o Senhor da sua vida, se você ainda não fez isso. Aqui nessa igreja você jamais será enganado. Irmãos, com muita boa vontade e intenção, muitos falam o seguinte: pastor, fulano para ser crente só precisa se converter. Ora, mas é isso. Eu tenho alguém na minha família que, antes de me aprofundar muito na palavra de Deus, eu tinha essa pessoa como crente. Por quê? Não fumava, não bebia, não era mundano, por assim dizer, uma vida profana, um parente que eu gosto muito. E, irmão, depois que eu conheci a palavra de Deus, de fato e de verdade, me aprofundando nela, eu percebi que o meu parente precisa muito da graça de Deus, porque não importará a vida que ele viveu aqui nessa terra, se ele não receber Jesus no seu coração, não vou vê-lo na glória. E como eu creio que nós vamos lembrar das pessoas, já se fez essa pergunta? Será que nós vamos nos conhecer? Claro que sim, irmão. Tem muitas provas disso na palavra de Deus. O Evangelho de Mateus fala que nós vamos estar na mesa com Elias e Eliseu. Olha, se nós vamos saber quem é alguém que nós nunca nem vimos, imagine eu e você. Então, isso para mim é algo muito pesaroso. Olhar para pessoas hoje que eu vejo que tem a vida toda certinha, por assim dizer, estão nesse exato momento ardendo no fogo do inferno. Assim como eu e você, nós estamos hoje gozando da vida eterna, e eles estão com as suas almas, o destino já está traçado. Isso pode mudar? Claro que pode, e depende de mim e de você também, para que haja essa mudança. Segundo, guie suas orações a Deus com esses ensinamentos de Jesus. Não trate isso como banal. Os princípios que você vai aprender aqui. Guie as suas orações. Existe um direcionamento. Certamente, irmãos, como falei, é por causa da falta deles que talvez muitas vezes nós não somos atendidos. Podemos passar a ser mais atendidos. E por fim, não use a oração do Pai Nosso como uma mera e vã repetição. Não faça isso. Não faça isso. Use a oração do Pai Nosso, mas a use com entendimento e com discernimento. E ouça isso aqui no nome de Jesus. Muitas vezes isso vai implicar em não fazê-la. Porque você pode estar fazendo somente como uma vã repetição. É algo fútil. Martin Lloyd Jones, ele disse que por muito tempo ele foi tentado a achar o seguinte: como a oração do Pai Nosso, ela cobre toda a questão da oração, muitas vezes quando ele esquecia de orar alguma coisa, ele fazia a oração do Pai Nosso porque ele teria certeza
que agora sim tudo foi abraçado. E ele chegou a dizer: parei com isso, porque não passou de mera e vã repetição. Então eu não sei se você faz isso lá no seu trabalho, ou se você faz isso em outros lugares onde você participa, grupos, sei lá. Você não pode talvez impedir as pessoas de fazer, mas você pode fazer a sua oração. Não trate a oração do Pai Nosso como uma mera e vã repetição. Não faça como os ímpios. Amém, irmãos?